Salve, salve, meus queridos alunos, Mário Alencar, você que não é Mário Alencar, mas que acompanha aqui meu canal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Carlinhos Química. E hoje, gente, nós vamos falar sobre isomeria. Terceiro ano, nós vamos começar um dos assuntos mais importantes dentro da Química Orgânica, que é a isomeria. Um assunto muito presente no Enem e um assunto que é muito bacana de se estudar. Então espero que vocês gostem, né? A gente vai falar da primeira parte hoje, em seguida a gente fala das outras. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, qualquer dúvida comente aí. E vocês viram que eu tô com um cenário novo hoje, né? Agora estou com o meu paninho de flor, para dar uma modificada no cenário. E é isso aí, espero que vocês gostem e roda a vinheta! Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre isomeria, né? Um assunto muito top. Primeira parte, né? Gente, para começar eu coloquei aqui um breve histórico. Não dá para falar da história toda porque tem muita coisa, mas eu coloquei um breve histórico, que vocês sabem que eu gosto da parte do histórico. Que é o seguinte, ó. Entre 1824 e 1825, começou a se fazer estudos com o fulminato de prata, que é o HgCnO, e o cianato de prata. Quem começou a fazer os estudos com o fulminato foi o Justus von Liebig e o Gay-Lussac, e o Friedrich Müller fez os estudos com cianato de prata. E se você prestar atenção nesses dois compostos, você vai ver que eles têm os mesmos átomos, só que só muda a organização. Isso começou a chamar a atenção deles, mas eles não sabiam explicar como, porque a fórmula é a mesma, é os mesmos átomos, mas são moléculas completamente diferentes. Em 1828, vocês lembram da síntese da ureia, feita pelo Friedrich Müller? Olha aqui que fato interessante, né? A gente já falou da ureia quando a gente falou sobre a teoria do vitalismo, né? Que foi a primeira síntese orgânica. Mas aqui nós temos ó, o cianato de amônio e a formação da ureia, que foi o que o Müller sintetizou. E olha que interessante, gente. A mesma fórmula do cianato de amônia é a mesma fórmula molecular da ureia. Olha só. Dois nitrogênios, aqui ó, 2 vezes 1, 2. 4 hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Um carbono, um O, um O. Ou seja, são moléculas completamente diferentes. Um é um composto inorgânico e a outra é um composto orgânico. Mas a quantidade de átomos é a mesma, são os mesmos átomos. Só que ninguém conseguia entender ainda o que seria esse fenômeno, né? Até que em 1830, John Jacob Berzelius cria o termo isomeria, né? O que é que seria a isomeria? Iso vem de igual, né? E mero significa partes. Então seriam partes iguais, seriam moléculas que tinham o mesmo número de átomos, a mesma fórmula, mas esses átomos estariam organizados de maneira diferente. E aí, meus queridos, cria-se o conceito de isomeria em 1830. E a partir daí abre-se um leque dentro da química orgânica que é o estudo da isomeria. Que mais pra frente nós vamos ter também a estereoisomeria, tá bom? Então, com base no conceito de Berzelius, a gente vai... O seguinte, ó. O que é a isomeria? Atualmente a definição... É um fenômeno na qual dois ou mais compostos diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Porém tem estruturas diferentes, são moléculas diferentes. Quando eu falo fórmula molecular, lembra que é aquela que fala do número dos átomos. Então C10, H5, H20, tá bom? É a mesma fórmula, mas a estrutura é completamente diferente. Isomeria, como eu falei, ó, vem do grego iso, mesmo, né? Igual, e meros partes, seriam partes iguais. Isso foi o próprio Berzelius que criou esse termo de isomeria. E os compostos que sofrem isomeria, eu vou chamá-los de isômeros, tá bom? Só uma observação, lembra que quando eu falar isômeros, isomeria, eu vou sempre estar comparando um composto com outro, tá bom? Você não pode simplesmente dizer, ah, fulano é isômero, mas isômero em relação a quem? Sempre é uma questão de comparação, tá bom? E a isomeria, desculpa, engasguei. E a isomeria, para facilitar o estudo, a gente divide ela em 3 grandes grupos. Nós temos a isomeria plana, nós temos a isomeria espacial óptica e nós temos a isomeria espacial geométrica, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar somente da isomeria plana, então eu não vou nem comentar sobre a óptica e a geométrica para não confundir vocês, tá bom? Vamos focar só na isomeria plana. Então vamos lá. Isomeria plana também é chamada de isomeria constitucional, mas o termo que a gente mais utiliza é a isomeria plana. Por isso que eu até deixei ele em vermelhinho, tá? E, gente, dentro da isomeria plana, o que é um isômero
que é uma isomeria plana? É quando os isômeros possuem a mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural plana. Essa é a parte mais importante da isomeria plana. Presta atenção. Vamos lá. Quando você tiver um isômero plano, basta você olhar para a fórmula estrutural, basta você olhar para a estrutura da molécula, no plano mesmo da lousa, a estrutura plana, normal, que você já consegue diferenciar. Você já consegue saber a diferença só pela fórmula estrutural. Essa é a principal característica de uma isomeria plano, tá bom? Não esqueçam disso. E dentro da isomeria plano, nós temos 5 grupos. Nós temos 5 tipos de isomeria plano. Nós temos a isomeria de cadeia, nós temos a isomeria de função, também chamada de isomeria funcional. Tá? Essa isomeria de cadeia, alguns livros mais antigos chamavam de isomeria esqueletal. Mas não vou falar isso não, tá? Vamos utilizar de cadeia mesmo. Nós temos a isomeria de posição, nós temos a isomeria chamada de metameria, ou isomeria de compensação, e nós temos o último caso que é a tautomeria. Lembra, esses 5 casos aqui são tipos de isomeria plana, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Só isomeria plana, tá bom? A espacial, geométrica e óptica a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então vamos seguindo. Vamos lá. Primeiro caso de isomeria plana, é o que a gente chama de isomeria plana de função. Carlinhos, como é que eu vou saber que um composto é isômero de função? Primeiro, olha só a definiçãozinha. Os isômeros diferem no grupo funcional. A fórmula molecular é a mesma, mas as funções são diferentes. Um pertence a uma função orgânica, outro pertence a outra. Carlinhos, se tu desse uns exemplos seria muito legal. Eu vou colocar. Olha só. Primeiro caso. Gente, eu coloquei aqui, ó, C2H6O. A fórmula é a mesma, mas eu tenho 2 moléculas diferentes. Aqui eu vou ter um éter, né? No caso aqui, o metano, ou éter metílico. E aqui eu vou ter um álcool, que é o etanol. Então, dicas. Quais são os isômeros de funções mais clássicos? Éter e álcool. Se você consegue montar a estrutura de um álcool com essa fórmula aqui, com a mesma fórmula, provavelmente, com certeza você vai ter um éter. Então, isomeria de função. Aqui eu tenho um álcool, o etanol, que é um composto completamente diferente do éter metílico. Mas a fórmula molecular deles é a mesma, C2H6O. O que muda é a forma estrutural, tá vendo? Quando você vê a estrutura da molécula, você já consegue diferenciar. Isso é o que caracteriza uma isomeria plana. Outro exemplo de isomeria de função acontece entre éter e álcool, mas eu também posso ter aqui, ó, C3H6O. Eu posso ter um aldeído, olha aqui, ó, C-O, H na ponta, esse aqui é um aldeído, no caso propanal, e eu também posso ter uma cetona, no caso a propanona. Então outros amiguinhos que fazem sempre isomeria de função, aldeído e cetona. Se você tem um aldeído com uma fórmula, você também vai ter uma cetona com aquela fórmula. Então a função é diferente, isso eu chamo de isomeria de função. Éter e álcool, aldeído e cetona, outro exemplo clássico aqui também, ó, C7H8O. Com essa mesma fórmula molecular eu posso ter um álcool, tá? Carlinhos, não é um fenol não? Não, cuidado, ó. Não é fenol porque a hidroxila, ela não está ligada no anel aromático, ela está ligada nesse carbono aqui, e é esse carbono que está ligado no anel. Então isso é um álcool. Seria fenol se a hidroxila tivesse ligada direto no anel. Então aqui eu tenho um álcool benzílico, mas com a mesma fórmula eu também tenho um fenol. No caso aqui, ó, o fenol que tem um grupamento metil na posição meta, tá? Lembra que eu falei para vocês que aqui nós temos a posição orto, meta e para. A gente vai ver isso depois com mais calma, tá bom? Então aqui eu tenho um caso de um fenol, né? E com essa mesma fórmula molecular, eu também tenho um éter aromático, né? O metox-benzeno. Então com a mesma fórmula molecular, eu tenho um álcool aromático, um éter aromático e um fenol. Então, ó, outra dica, fenol, álcool aromático e éter aromático, esses 3 também têm isomeria de função, tá bom? Outro exemplo que eu não coloquei aqui, mas que eu quero que vocês já anotem aí no seu caderninho. Outro caso de função, de isomeria de função, ácidos carboxílicos e ésteres. Lembra que ácido carboxílico tem 2 oxigênios. O éster também tem. Se você consegue montar a fórmula de um ácido carboxílico, a fórmula molecular, você também vai ter um éster com aquela fórmula molecular, tá bom? Então, outra dica. Então, gente, ok, isomeria de função, o que muda é a função. A fórmula molecular é a mesma, tá bom? Outro caso bem tranquilo, ó. Isomeria de posição, também isomeria plana. Lembra que nós estamos falando da isomeria plana. Carlinhos, quando é que a isomeria vai ser de posição? Quando os isômeros diferirem na posição do grupo funcional, cuidado, eles não diferem no grupo, eles diferem na posição do grupo. Ou na posição do grupo, ou na posição da insaturação, ou na posição do radical. Carlinhos, mostra o exemplo. Vamos lá, olha só. Aqui eu coloquei uma fórmula C5H12O.
Com essa mesma fórmula, eu posso ter esses dois casos aqui, ó. O que é que está mudando? A função? Não, não está mudando a função. Os dois são álcool. Hidroxila ligado no carbono saturado. Carlinhos, os dois são álcool. Só que se eu for numerar, ó, carbono 1, aqui seria o carbono 2. Nesse caso aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. O que está mudando não é o grupo funcional. O que está mudando é só a posição da hidroxila, é a posição do grupo. Aqui eu vou ter, ó, o penta 2-ol e aqui eu vou ter o penta 3-ol. Então, como o que está mudando é só a posição, então eles são isômeros de posição. Ah, tranquilo, show. Da mesma forma que se em vez da hidroxila tivesse um grupo metil aqui, se fosse o 2-metilpentano e aqui se fosse o 3-metilpentano, o que estaria mudando era o radical orgânico. Também seria uma isomeria de posição, tá? Coloquei outro exemplo para vocês verem aqui, ó. C5H10. Olha nesse caso aqui, ó. 1 de metil ciclopropano. Aqui, os dois grupos metil estão no carbono 1. Nesse caso aqui, tá um no carbono 1 e o outro tá no carbono 2. Por isso que é 1,2 de metil ciclopropano. Tá vendo que tá mudando é a posição do radical orgânico. Então também é uma isomeria de posição, tá bom? E uma dica, todos os isômeros de posição pertencem à mesma função. Porque se fosse função diferente, seria uma isomeria de função. No caso aqui é uma isomeria de posição, tá bom? Gente, outra dica também interessante para vocês é a seguinte, ó. Se eu tivesse, por exemplo, esse composto aqui, ó, 4 carbonos e uma ligação dupla aqui. E se eu tivesse 4 carbonos e a ligação dupla aqui, ó. Aqui eu teria o carbono 1. Aqui eu teria a ligação dupla no carbono 2. Seria o but 1-eno e o but 2-eno. Seriam isômeros de posição? Seriam, porque o que está mudando é só a posição da insaturação. A ligação dupla está no carbono 1 e no outro caso a ligação dupla está no carbono 2. Então também muda só a posição, então são isômeros de posição. Show? Tranquilão? Então olha só, já vimos isomeria de função e isomeria de posição. Vamos para a próxima. Isomeria de cadeia. Carlinhos, o que é a isomeria de cadeia? É quando os isômeros mudam somente no tipo de cadeia. A fórmula é a mesma, mas a cadeia é diferente. Como assim, Carlinhos? Olha só. Eu posso ter um caso de cadeia aberta e fechada. Aqui, ó, eu tenho ciclopropano, pertence à mesma, são hidrocarbonetos. Só que aqui a cadeia é fechada e aqui a cadeia é aberta. Mas a fórmula molecular é a mesma. C3H6. Tá certo? Então o que muda é só a cadeia. Pode ser aberta ou fechada. Outro caso, eu posso ter uma cadeia normal e uma ramificada. Ó, aqui eu tenho uma cadeia normal, aqui eu tenho uma molécula do butano e aqui eu tenho uma molécula do 2-metilpropano. É a mesma fórmula molecular. Se você contar os carbono e hidrogênio é o mesmo. Mas o que está mudando não é a função, não é a posição, é a cadeia. Que no caso aqui é uma normal, aqui é uma ramificada. Aqui era uma fechada e aqui é uma aberta. E também nós temos aqui esse último caso, ó, que você pode ter uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea. Nesse caso aqui, ó, o nitrogênio está entre carbonos. Então aqui o nitrogênio é um heteroátomo. Já nesse caso, como ele está na ponta, ele é um grupo funcional. Então não é um heteroátomo. Então aqui eu teria uma cadeia homogênea. Ó, essa daqui é homogênea. Tá? Deixa eu até marcar aqui para vocês. Ó. Essa é homogênea. E essa daqui seria uma cadeia heterogênea. Mas o número de átomos é o mesmo. Então seria uma isomeria de cadeia, quando você muda a cadeia. E eu coloquei aqui os três tipos. Ou aberta ou fechada, ou pode ser normal ramificada, ou uma cadeia homogênea e heterogênea. Você vai ter isômeros de cadeia, tá bom? Show? Penúltimo grupo. Ó, aqui eu coloquei os nomezinhos. Dimetilamina, né? E aqui etilamina. Dimetil porque eu tenho dois grupos metil. E aqui nesse caso, somente o grupo etil, tá? Gente, por último nós temos a isomeria... Por último não, penúltimo, né? Nós temos a isomeria plana de compensação, também chamada de metameria. Como é que é? Os isômeros diferem na posição de um heteroátomo. Carlinhos, tá mudando a posição. É, mas esse caso aqui, gente, não é uma isomeria de posição. Vou colocar os exemplos para vocês verem aqui, ó. Olha só esse caso que eu coloquei, ó. Aqui eu tenho o éter etílico. Onde é que o oxigênio está? Nesse caso eu tenho o metóxipropano. Se eu fosse inventar um número aqui, vamos supor que aqui seria o carbono 1, aqui seria o carbono 2 e o oxigênio estaria na posição 3. Isso não existe, só colocando um número para você entender. Nesse caso aqui, ó, seria carbono 1 e o oxigênio seria o número 2. Mais uma vez, essa numeração do oxigênio não existe, eu estou colocando só para você entender. O que é que está mudando aqui? Ó? É a posição do heteroátomo. Lembra que o heteroátomo
é aquele átomo diferente do carbono, aquele átomo estranho, né, que está ali na cadeia principal. Geralmente ou oxigênio, ou nitrogênio ou enxofre. No caso aqui dos éteres, o oxigênio. Perceba que o que está mudando de posição é o oxigênio. Então você não vai dizer que é uma isomeria de posição, porque o que está mudando é o heteroátomo. Quando o heteroátomo muda, aí você tem uma isomeria de compensação, que também pode aparecer com o nome de metameria. Dica, essa isomeria acontece entre éteres de no mínimo 4 carbonos. Tem que ter pelo menos 4 carbonos. Olha aqui, ó, 2 de um lado, 2 do outro. Nesse caso aqui, 1 desse lado e 3 do outro. Se tiver pelo menos 4 carbonos, pode ter isomeria de compensação. Coloquei aqui mais 3 casos que pode acontecer para vocês, ó. Ésteres, se tiver no mínimo 3 carbonos, pode acontecer isomeria de compensação. Em aminas, que tenha no mínimo 3 carbonos. E em amidas, que tenha no mínimo 2 carbonos. Tá certo? Esses 4 casos aí pode acontecer isomeria de compensação, tá bom? Não vou fazer de cada um para não tomar muito tempo, mas a gente vai ter aulas de exercícios e na nossa aula lá online no Meet a gente pode fazer uns exemplos desse aqui, tá bom? Então, lembre-se desse detalhe. Se for o heteroátomo que está mudando a posição, você não vai dizer que é isomeria de posição. É uma metameria, tá bom? Tranquilão? E vamos para o último caso de isomeria plana, que é a isomeria dinâmica, chamada de tautomeria. Gente, essa é muito deliciosa. Essa isomeria é muito massa. Olha só, como é que eu vou dizer que uma isomeria é uma tautomeria? Quando os compostos de mesma fórmula molecular, com grupos funcionais diferentes, eles coexistem em equilíbrio dinâmico. Esse caso aqui vai acontecer com dois exemplos muito importantes. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. E quando quando os compostos sofrem tautomeria, você vai dizer que eles são tautômeros, tá? Em vez de isômeros, como a tautomeria é um tipo muito específico de isomeria, a gente fala que eles são tautômeros. Olha só, isso aqui vai acontecer principalmente com os enóis. Carlinhos, não lembro o que é um enol. Um enol é quando você tem a hidroxila ligada num carbono insaturado. Tá vendo aqui, ó, hidroxila ligada num carbono fazendo uma dupla. Como o enol ele é muito instável, ele rapidamente acaba mudando nesse jeitinho aqui, ó. Olhem aqui, ó. Tá vendo aqui a acetona? Tem C dupla O. O que é que vai acontecer aqui? Essa ligação dupla aqui é uma ligação pi. Vocês sabem que as ligações pi elas podem se movimentar. Então o que é que acontece? Essa ligação pi, ela vem pra cá. Como essa ligação vem pra cá, esse oxigênio aqui, ó, vai perder a ligação, vai ficar carregado, né? E aí esse hidrogênio aqui, para compensar a perda da ligação dupla, esse hidrogênio vem para cá, ó. E aí nós temos, ó, C, 2 hidrogênios aqui. Esse hidrogênio que estava aqui veio pro O, ficou OH, e a dupla veio para cá, ó. Então, fica sempre convertendo entre enol e cetona. Como o enol ele é muito instável, essa ligação dupla ela fica sempre se locomovendo. Sempre tendendo para qual lado? Principalmente tendendo para o lado das cetonas, tá? Porque as cetonas são mais estáveis. Então, quando você vê essa seta dupla, uma indo e outra voltando, significa equilíbrio. Os dois existem ao mesmo tempo, só que 98% é cetona, o resto é enol, tá bom? Quando você vê esse equilíbrio, isso é um caso de tautomeria. E como está acontecendo entre um enol e uma cetona, eu vou chamar isso de uma tautomeria cetoenólica. Qual é o outro caso também que é clássico? Se aparecer você já sabe. Enol e cetona e também enol e aldeído. Olha aqui o exemplo que eu botei. Tchan, 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 tchan. Ali como é que eu vou saber? Ó, já viu a seta dupla aqui? Já sabe que é equilíbrio. Tem a mesma fórmula molecular e está em equilíbrio? Não tem para onde correr. É uma tautomeria. Tá? Nesse caso aqui eu tenho um aldeído, ó, C dupla OH. E aqui eu tenho um enol. Como é que esse aldeído se transformou nesse enol? Ó, a ligação dupla, que é uma ligação pi. No caso aqui é uma sigma, mas a gente foca na pi. A ligação pi, ela vem para cá, ó, os elétrons formam uma ligação dupla aqui. E esse oxigênio, para não ficar sozinho, né, já que perdeu a ligação dupla, esse hidrogênio aqui, ó, vem para cá para compensar, ó. O hidrogênio vem para cá. Aí, ó, formou a dupla aqui e o hidrogênio que estava aqui, ó, que era CH3, agora é CH2, porque o hidrogênio veio para cá, ó. Aí formou o enol, tá bom? Então isso é um caso de tautomeria. Outra observação, a tautomeria, ela também é caracterizada primeiro pelo equilíbrio, né? E também pela migração de um hidrogênio. O hidrogênio sempre sai de uma molécula para outra. Essa diferença de um hidrogênio de uma para outra também é o que caracteriza a tautomeria. Nesse caso aqui, como está acontecendo entre um enol, lembra? Esse aqui, gente, é o enol. Como está acontecendo entre um enol e um aldeído, eu vou dizer que isso aqui é uma tautomeria aldoenólica, porque é entre um enol
E aqui eu tenho o grupo aldeído, tá? Esse daqui, esse aldo, é de aldeído, tá bom? E aqui é ceto porque é cetona. Então teve o equilíbrio, teve hidrogênio saindo de um para outro, a ligação dupla e um elétron indo para o outro carbono, teve o equilíbrio dinâmico, isso é isomeria. Por que ela é chamada de isomeria dinâmica? Porque um fica se convertendo no outro, tá em equilíbrio. Um se transforma no outro, tá bom? E outra observação. Carlinhos, quem é que predomina numa solução aquosa? Que sempre acontece em solução, tá? Sempre em solução aquosa. Numa solução aquosa, sempre quem predomina é a forma enólica ou a forma cetona ou aldeído. Sempre vai ser a cetona e sempre vai ser o aldeído. Tá? Entre enol e cetona, sempre vai ter uma maior quantidade de cetona. Entre enol e aldeído, sempre vai ter uma maior quantidade de aldeído, porque aldeídos e cetonas são mais estáveis do que os enóis, tá bom? Então, gente, esse seria o último caso, que é a chamada isomeria dinâmica, que é a tautomeria. Espero que tenha dado para você entender um pouco da isomeria plana. São esses 5 casos principais de isomeria. Nós vamos treinar um pouquinho agora com as questões, tá? Vamos lá, ó. Vamos às questões. Primeira questão. Duas substâncias de odores bem diferentes, curiosamente, têm a mesma fórmula molecular, C6H12O2. O que caracteriza o fenômeno da isomeria? Até aqui, par de Cristo. As substâncias são CH3, CH2, 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 COOH. Esse COOH na ponta, você já sabe que é um ácido carboxílico. Essa substância aqui é responsável pelo mau cheiro das cabras. É essa daqui que eu estou apontando, ó. Que no caso aqui é o ácido hexanoico. Já essa outra aqui, ó, CH3, COO, CH2, CH, CH3, CH3, tem o cheiro da essência de morango. Qual é o tipo de isomeria plana que se verifica entre essas duas moléculas? Primeira coisa que você vai ter que se tocar. Sempre quando você for comparar, olhe primeiro as funções. Se a função for a mesma, aí você vai partir para os outros tipos. Se for de posição, se é a cadeia que está mudando. Primeiro olhe a função. Se você olhar a função, gente, você vai ver que essa primeira molécula aqui, ó, é um ácido carboxílico. Essa daqui que eu estou circulando é um ácido carboxílico. Já essa outra aqui, esse COO, é a mesma coisa que C, dupla O, O. Qual é a outra função que tem os dois oxigênios que a gente estudou? É um éster. Então aqui eu tenho um ácido carboxílico e nesse caso aqui, ó, eu tenho um éster. Carlinhos, se eu tenho um ácido carboxílico e um éster, eu tenho funções diferentes. Se as funções são diferentes, obviamente, então no caso é uma isomeria de função, porque não está mudando a posição, nem a cadeia, nem a ligação, não tem equilíbrio. O que muda é a função. Então aqui eu tenho uma isomeria de função. Lembra que eu dei a dica para vocês? Ácido carboxílico e éster, sempre isomeria de função, tá? Então vou colocar aqui, ó, isomeria de função. Show de bola. Então foi a primeira questão, isomeria de função ou isomeria funcional, tá? Próxima, uma questãozinha do Enem. Essa questão foi muito boa. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidrox-DEC-2-enóico, enquanto as operárias produzem o ácido 10-hidrox-DEC-2-enóico. Carlinhos, que diabo de molécula é essa? Gente, calma. Você vai ver que não precisa nem saber montar a molécula para resolver, não. Nós podemos distinguir as abelhas operária e rainha por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química, né, os chamados feromônios. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas possuem diferença aonde? Gente, se você olhar com calma esse nome aqui, ó, ácido, ácido, os dois é igual. Hidrox-DEC, hidrox-DEC, é igual. 2-enóico, 2-enóico. O que é que está mudando? É só que aqui tem um 9 e aqui tem um 10. Esse hidrox é a hidroxila, é o OH. A função é a mesma, os dois terminam com enóico. Ambos são ácidos carboxílicos. O que muda é que essa hidroxila está na posição 9 e aqui ela está na posição 10. Você pode nem saber fazer a estrutura da molécula, mas só pelo nome dá para ver que o que está mudando é só a posição. Se o que muda é a posição, então é uma isomeria de posição. E a isomeria de posição é um tipo de isomeria plana. Se é plana, qual é a principal característica da isomeria plana? É diferenciar pela fórmula estrutural. Então a diferença está na fórmula estrutural. Morreu aí, tá? Não é na fórmula molecular, não é no tipo de ligação, não é no número de carbono, é a mesma quantidade de carbono, é a mesma fórmula. O grupo funcional é o mesmo, o que muda é só a posição. Então é uma isomeria de posição, logo é uma isomeria plana. E para quem tem curiosidade, gente, a molécula seria essa daqui, ó. Olha o nomezinho dela, ácido
Se é um ácido carboxílico, tem um C dupla OH, tá aqui o ácido carboxílico. Se tem esse DEC, é porque tem 10 carbonos na cadeia principal. Então 10 carbono. Se 10 carbono, no carbono de número 9 tem a hidroxila. Tá aqui, ó, 9 hidrox. Tá aqui a hidroxila no carbono 9. E esse 2 enóico é para dizer que esse En aqui, ó, tem uma ligação dupla no carbono 2. Tá aqui a ligação dupla no carbono 2. E o óico, porque todo ácido carboxílico termina com óico. Eu não preenchi com os hidrogênios, tá? Só mostrei o esqueleto da molécula para você ver. A diferença entre o ácido 9 e o ácido 10 hidrox é que a hidroxila está no carbono 9 e no outro caso a hidroxila estaria no carbono 10, tá? Só o que muda é a posição do grupo funcional. Então, isomeria de posição, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês entenderem direitinho. Show de bola? Questãozinha do Enem, muito bacana de isomeria, que só pelo nome ali dá para você saber que era a posição que estava mudando, tá bom? Então vamos adiante. Questão de número 3. A propanona e o propen-2-ol são casos tipos de qual tipo de isomeria? Você vai ter que montar a forma estrutural. Isso aí é uma coisa muito importante, gente. Isomeria tem que saber nomenclatura. Porque em muitos casos ele bota só o nome da molécula. Para você saber o tipo de isomeria, você tem que montar a molécula para ver a estrutura, para ver o que é que está mudando, se é a cadeia, se é a posição. Então tem que saber a nomenclatura. Então olha só. Aqui eu coloquei primeiro a propanona. Propanona, prop, 3 carbonos. Ona é uma cetona. Então 3 carbonos, né? Daqui a carbonila, C dupla O. E a outra molécula é o propen-2-ol. Então propen tem uma ligação dupla. 2-ol, no carbono 2 tem a hidroxila. Aí você bate o olho nisso aqui, Carlinhos, aqui é uma cetona. Aqui é uma cetona. Vou colocar assim, ceto. E essa hidroxila em ligação dupla é um enol. Eu acabei de ver há pouco tempo qual é a isomeria que sempre acontece entre enol e cetona. O que é que vai acontecer aqui, ó? De uma molécula para outra, o que é que está mudando? Esse hidrogênio aqui só tem 2 hidrogênios. Porque esse hidrogênio aqui, ó, veio para cá. Por que ele veio para cá? Porque essa ligação dupla... Meu Deus do céu, eu fiz uma cagada de pata aqui, gente. Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Essa ligação dupla aqui, ela também se mexeu. Deixa eu mudar até a cor aqui para você ver, ó. Colocar de azul. Esse hidrogênio veio para cá porque essa ligação dupla veio para cá. Se essa ligação dupla veio para cá e o hidrogênio está vindo para o oxigênio, a diferença é entre um hidrogênio, né? O que é isso aqui? Enol e cetona. Eles estão em equilíbrio. Se estão em equilíbrio e o hidrogênio está vindo para cá, para o oxigênio, e a dupla está vindo para cá, obviamente isso aqui é um caso de tautomeria, né? No caso, uma tautomeria ceto-enólica, porque é entre cetona e enol. Se fosse o aldeído, seria aldenólica, tá bom? Gente, enol e cetona, enol e aldeído é tautomeria. Tem outros casos também que nós vamos fazer nas aulas de exercício, tá? Mas esses são os clássicos principais. Então foi a questão 3, tautomeria. E por que o senhor colocou a seta maior para esse lado aqui? Porque lembra que predomina cetona. Então a seta está maior para o lado da cetona, tá bom? E por último, a questãozinha da UFS, da Universidade Federal do Espírito Santo. Faça a associação correta. Aí olha só, isomeria de função, compensação, cadeia e posição. E aí, Carlinhos, vamos por eliminação, gente, ó. Vamos começar aqui. Esse primeiro caso aqui, ó. Eu tenho CH3, um enxofre entre 2 carbonos, então esse enxofre aqui é um heteroátomo. Nesse caso aqui, ó, fazendo a numeraçãozinha que não existe, só para te ajudar, o enxofre estaria na posição 2. Já nesse caso aqui, ó, 1, 2, o enxofre estaria na posição 3. Carlinhos, tá mudando a posição do enxofre. É isomeria de posição? Não é, porque o enxofre é um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, quando muda a posição do heteroátomo, é uma isomeria de compensação, ou metameria. Então aqui, ó, número 2 é o 1. Então já foi. Vamos para a próxima, Carlinhos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia fechada e aqui eu tenho uma cadeia aberta. O que está mudando é o quê? É só o tipo de cadeia. Então é uma isomeria de cadeia. Então aqui, ó, no número 3, isomeria de cadeia é as moléculas que estão presentes no 2. E agora, Carlinhos, no número 3. No número 3 eu tenho aqui, ó, 1, 2. Eu tenho o cloro na posição 1 e 2. Na outra molécula eu tenho 1, 2 e 3. Ou seja, o cloro está mudando de posição. Cloro é heteroátomo? Não. Cloro é só um grupo funcional. No caso, um aleto, né? Se está mudando só a posição do grupo, então é uma isomeria de posição. Então, a isomeria de posição aqui é o número 3.
E por último, isomeria de função seria a 4, porque aqui eu tenho hidroxila no carbono saturado, eu tenho um álcool. E aqui oxigênio entre dois carbonos, eu tenho um éter. Então aqui eu tenho um álcool e éter. Lembra que álcool e éter, primeiro no comecinho da aula nós falamos, né? Isomeria de função, casos clássicos, álcool e éter, aldeído, cetona, nós falamos, tá bom? Então aqui, ó, isomeria de função seria o número 4, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Tu viram que não é difícil isomeria plana, é bem tranquilo. As outras isomerias são um pouquinho mais complicadas, mas vocês vão ver como vai dar tudo certo. Então, as questões de vocês já estão lá na plataforma, tá bom? Treinem e qualquer dúvida deixem aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado. E, por último, toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, tente, comece logo, decida tentar, decida fazer para você poder conseguir as coisas. Porque se a gente não tentar, a gente nunca sai do canto, tá bom? Tchau, obrigado.